Olá, pessoal, dando sequência aos nossos estudos aí via internet, né? Infelizmente, porque fomos acometidos com esse fato do coronavírus e por enquanto estamos ainda sem aulas presenciais. Então vamos seguir os estudos. Na semana passada eu passei uma atividade com vocês com conteúdo elaborado a partir de capacitores. Nós trabalhamos a lei de Ohm, né, a primeira e a segunda lei de Ohm. Depois nós trabalhamos os resistores, a associação, tipos de associações de resistores, e a partir disso nós falamos agora sobre capacitores, os tipos e associação de capacitores. Passei na semana passada a atividade, vou fazer aqui um resumo desses conceitos, né, de que é capacitor, para que serve, onde nós utilizamos. Então vamos lá. Os capacitores, eles são dispositivos eletrônicos que a gente usa para armazenar carga elétrica. E esses capacitores, o formato deles é composto por placas paralelas. E essas placas aí têm da variação dos mais simples aos mais complexos. Basicamente, vou passar aqui na próxima slide, ele tem aqui um modelo de como que é a estrutura física de um capacitor. Nós temos aqui os dielétricos, que é um material que a gente coloca em série entre duas placas metálicas. Então, basicamente, ele é composto por duas placas metálicas e um material dielétrico no meio, inserido aqui entre essas placas. Ou seja, esse material dielétrico, ele se comporta como um isolante. Até então, ele é um material isolante, e aí quando ele é submetido a uma determinada carga, quando a gente aplica aqui uma tensão nesse equipamentozinho agora, ele vai sofrer aí uma certa transformação e vai se tornar um condutor. Então, para isso que nós utilizamos esses materiais dielétricos entre as placas. E as placas metálicas, por sua vez, já são condutoras, e aí a gente vai causar um efeito que a gente chama de campo elétrico, quando há uma polarização das cargas. As duas placas contêm cargas elétricas, e aí a gente lembra do estudo que nós fizemos lá, desde o átomo, né, desde o elétrons, e aí a gente traz isso agora. As placas metálicas, cada uma delas tem cargas elétricas, e aí quando a gente insere esse material e aplica uma tensão, a gente gera aqui um campo elétrico, e aí vai fazer a polarização entre essas duas placas. Então, voltando ao conceito, capacitores são dispositivos eletrônicos que a gente utiliza para armazenamento de cargas elétricas, sendo os capacitores de placas paralelas o tipo mais simples. Há outros tipos também, mas basicamente ele funciona dessa forma: duas placas metálicas e um material dielétrico. Eles estão ligados em diferentes potenciais elétricos à carga que nós vamos aplicar, e é capaz de aumentar a quantidade de carga armazenada entre as armaduras desse capacitor. Então, o que a gente pode analisar também quando vai escolher um capacitor é a tensão máxima que ele suporta. Então, ele está falando aqui, a partir desse material que é utilizado, material dielétrico, a partir das placas, a partir da composição dessa armadura que foi feita, dessa estrutura física, a gente consegue trabalhar a tensão máxima que ele vai poder suportar. Então, toda vez que vocês forem ver um capacitor mesmo, quando nós formos fazer alguma atividade no laboratório, vocês vão analisar que no próprio capacitor ele já vem citando qual é a tensão que ele suporta. Então, pode ser de 16 volts, 25, 50. Então, são vários tipos de tensões que ele pode atingir, que ele pode suportar dentro do circuito. Então, é bom a gente observar isso também para a gente analisar no circuito qual é a tensão máxima que esse capacitor vai suportar. Eles também são conhecidos como acumuladores, né? O que eles estão acumulando? Justamente a carga elétrica, né? Essa é a principal função do capacitor. E eles podem ser encontrados em quase todos os tipos de equipamentos que nós utilizamos hoje em dia. Não só equipamentos, mas como outros circuitos elétricos. A gente pode encontrar em sensores, a gente pode encontrar em osciladores de frequência, filtros, capacitores amplamente utilizados em filtros de ruídos e equipamentos de som, também flashes de câmera fotográficas, fonte de alimentação. Toda fonte de alimentação tem um capacitor, entre outros. Se você pegar
O carregador do seu celular, você abrir ele, você vai ver que nele também tem capacitores. Então, é vasta a sua utilização no nosso meio eletrônico, beleza? Vamos seguir agora de conceito. Aqui está a estrutura. E aí nós chegamos na grandeza, que é representada pelo capacitor, né, que é esse fenômeno que ele tem, que é a capacitância. Capacitância é uma grandeza física onde mede-se a quantidade de cargas elétricas que podem ser armazenadas nesse capacitor de acordo com uma tensão, com uma diferença de potencial elétrico que nós vamos aplicar. Então, a capacitância ela é a grandeza, a quantidade de cargas elétricas que esse capacitor pode armazenar a partir da tensão ou a partir da diferença de potencial que a gente vai aplicar nesse dispositivo eletrônico. Então, quanto mais cargas um capacitor ele puder armazenar, maior vai ser o seu valor de quê? De capacitância. Então, para um capacitor ter uma alta capacitância, ele precisa ser um bom armazenador de cargas elétricas. E aí a gente tem uma fórmula para a gente poder descobrir qual é a capacitância do nosso capacitor em uso, né? O que a gente está utilizando. E a unidade de medida dessa grandeza é o farad ou coulomb por volt, mas é mais usado o Faraday. E as unidades, elas estão representadas nas unidades do Sistema Internacional de Unidades, né? A fórmula, como que funciona? A capacitância é igual à razão entre a carga elétrica, que a gente já aprendeu a calcular lá em cargas elétricas, quando a gente estudou princípios de eletricidade, sobre o potencial elétrico, ou o que a gente conhece como tensão. Então, a capacitância nada mais é do que a razão entre carga elétrica total e a tensão que está sendo aplicada nesse capacitor. Ela também pode ser encontrada a partir do formato do capacitor. Existem vários tipos de formatos, né? E uma vez como os fatores da área onde que está inserida as placas desse capacitor, a distância entre elas, tudo isso determina a intensidade dessa grandeza. Então, caso algum material dielétrico, né, ou seja, um meio ali entre as placas, seja inserida entre essas placas, a capacitância desse dispositivo, ela tende a mudar, já que cada meio vai apresentar uma característica própria, conhecida como a rigidez dielétrica. Então, a partir do material que a gente estiver utilizando para separar essas placas do capacitor, eu também posso mudar a minha intensidade de capacitância, o meu valor de capacitância. Isso vai permitir que eu calcule, a partir daí também agora, uma outra propriedade que a gente chama de rigidez dielétrica. E essa rigidez dielétrica é justamente isso, a propriedade que esse material dielétrico tem para suportar o limite de tensão que ele foi inserido, o quanto que ele pode suportar dentro do circuito que você está utilizando. Então, a gente tem uma tabela com vários tipos de materiais e a rigidez dielétrica dele. Aqui eu coloquei é dielétrica. Rigidez dielétrica. Então, ela mede o limite, né, o percentual de tensão que pode ser aplicado no capacitor, a partir do material que nós conhecemos. Nós temos o ar, muito utilizado em capacitores. Então, ele tem uma rigidez dielétrica aí de 3 vezes 10 elevado a 6 volts por metro. Temos aí vários outros materiais e sua relação. O papel, teflon, borracha, porcelana, madeira. A gente tem vários outros tipos de combinações que a gente trabalha no capacitor e a partir disso a gente calcula a sua rigidez dielétrica e a sua capacitância. Então, são propriedades que a gente analisa a partir do formato, da estrutura, como ela foi montada e do material que a gente está trabalhando. Quando a gente coloca as duas placas metálicas e no meio um material dielétrico, que aí a partir disso ele vai se tornar um condutor, ele vai causar essa eletrização entre essas placas, a gente
fala que aqui agora surgiu um campo elétrico. Então, ele é possível calcular entre as placas do capacitor, sabendo da distância entre elas. Então, para a gente calcular esse campo elétrico, a gente vai trabalhar a razão da tensão ou potencial elétrico que a gente está aplicando no circuito e a distância onde estão as placas. Qual é a distância entre essas duas placas e qual é o potencial elétrico que a gente está aplicando? A partir disso, nós temos o valor de campo elétrico. Também a gente pode trabalhar a propriedade dentro de capacitores. E o campo elétrico ele só é possível graças à polarização de cargas. Veja que nessa imagem, nós temos aqui, primeiramente, só a estrutura de um capacitor, as duas placas metálicas aqui conectadas ao meio de elétrico, ao material de elétrico. Aqui nós já estamos aplicando um potencial elétrico, né, a partir de uma bateria. Então a gente está, a partir disso, polarizando esse circuito. Então a gente lembra lá do início de cargas elétricas, né, que a gente fala que os elétrons eles tendem a quê? A estabilizar. Então, como os elétrons eles são cargas negativamente compostas, sejam cargas negativas, eles tendem a buscar o equilíbrio. Então, para que eles busquem o equilíbrio, eles correm atrás de quem? Dos prótons, das cargas positivas. Então, à medida que eles tendem a se unir aqui, eles causam esse efeito que a gente chama de polarização e a gente causa nesse equipamento um campo elétrico. Então, quando sujeitos ao intenso campo elétrico, os meios dielétricos ficam polarizados. Então, quando um grande campo elétrico, ele é estabelecido através desses materiais, eles tendem aí a se polarizarem, né? Existe a polarização. Passa a apresentar uma pequena separação de cargas em suas moléculas. As cargas de sinal negativo, os nossos elétrons, eles vão se deslocar em sentido à carga positiva do capacitor, né, onde estão os prótons. Isso dá origem a esse campo elétrico de polarização dentro desse material que nós estamos utilizando entre as placas. Então, é assim que funciona o funcionamento se dá da seguinte forma. Quanto maior for essa rigidez dielétrica que nós estudamos no slide anterior, né, que é a propriedade de submeter a esse campo elétrico a uma tensão aplicada, quanto maior for a rigidez dielétrica entre essas placas, maior vai ser a quantidade de cargas elétricas que podem ser polarizadas. Então, mais cargas elas vão poder ser armazenadas entre as armaduras desse capacitor. Então, quanto maior for a rigidez dielétrica aqui, maior vai ser também a quantidade de cargas elétricas e, com isso, uma maior armazenagem entre as minhas armaduras do capacitor. Então, quanto maior ele for, né, de rigidez dielétrica, ele vai ser suscetível aí a acontecer o quê? A polarização e a um campo elétrico. Então, maior quantidade de cargas poderá ser armazenadas. E aí, por que é tão fundamental nos circuitos, né? Um dos fatores é devido à oscilação da corrente elétrica. Então, à medida que a corrente ela vai oscilando aí dentro da fonte, né? O capacitor ele armazena por um período, ele é limitado também esse período, ele também é analisado a partir do material e do formato desse capacitor, e mesmo que se você tirar essa fonte ou você cortar essa alimentação da energia elétrica dentro desse circuito, o capacitor ele vai conseguir segurar essa carga por um tempo, e aí ele vai liberando essa carga armazenada dentro dele aos poucos. Então ele tem também essa propriedade aí de liberar essa carga, né, tende a um pico de energia que ele pode armazenar das cargas elétricas e ele vai perdendo essa carga elétrica aí com o limite de tempo, o intervalo de tempo. Também a gente consegue analisar qual é esse intervalo de tempo a partir da estrutura desse capacitor.
Então, mesmo que você tire a fonte ou você corte a alimentação desse circuito, por um intervalo de tempo, o capacitor ele vai suprir essa necessidade. Por isso que ele é tão importante e imprescindível nos componentes eletrônicos, né, onde se necessita dessa estabilidade da energia, da fonte de energia que está sendo aplicada nesse componente. Então, de capacitores, o resumo é isso, é o que a gente pode trabalhar nos componentes eletrônicos. Mais do que isso, só a gente vendo em laboratório como que eles podem funcionar dentro do circuito. E aí a gente trabalha com outros componentes, como os resistores, que a gente já viu como que é, como funciona, para que serve, e outros também, né, dentro do circuito ali, em conjunto no circuito. Os exercícios que eu passei para vocês. Passei 8 exercícios e o último, né, é uma pesquisa que eu pedi para que vocês pudessem fazer, mas antes de chegar a essa pesquisa, vamos tentar responder. Então, número 1, né, o que são capacitores? Bom, os capacitores são dispositivos eletrônicos bem simples que consistem de um meio elétrico, duas placas metálicas conectadas aí a um potencial elétrico, a uma fonte de energia. Para que servem? Eles servem para armazenar por um período de tempo, por um intervalo de tempo, a carga elétrica. Deixa eu só voltar aqui. Pronto, teve um problema técnico aqui, mas já foi resolvido. Vamos às atividades, né? Então, falei no número 1, o que são capacitores? São dispositivos eletrônicos, né? Compostos aí por duas placas metálicas e um material dielétrico. Para que servem? Eles servem para armazenar energia elétrica, para armazenar cargas elétricas dentro do circuito. Quais são os tipos? Bom, a gente tem diversos tipos e eu sugiro a vocês que façam essa pesquisa, porque tem vários materiais que nós podemos utilizar. O mais encontrado, né, o que a gente mais utiliza é o capacitor eletrolítico e vale uma pesquisa sobre ele, sobre a estrutura, como é feita. Mas também tem outros, tem de poliéster, tem de cerâmica, tem de tântalo, tem de mica. Tem um que é utilizado em robôs, que ele é um formato diferente, que é o SMD, também pode ser trabalhado. Tem capacitores que são variáveis, a gente pode variar a partir do que a gente está trabalhando. Geralmente eles são utilizados em circuitos para rádio, né? Então, e tem outros aí que a gente pode utilizar também. Hoje não é mais fabricado, mas tem também de óleo e papel. Mas o que a gente mais utiliza hoje é o capacitor eletrolítico, beleza? Número 4, o que é capacitância? Bom, a capacitância é a capacidade que um capacitor tem de armazenar as cargas elétricas. E como que ela pode ser calculada? Ela pode ser calculada através da razão entre a carga elétrica total e a tensão, que é o potencial elétrico que está sendo aplicado. Número 5, qual é a função da rigidez elétrica? Bom, a rigidez elétrica é o que a gente trabalhou, ela está relacionada à tensão, né, que pode ser suportada a partir desse componente eletrônico que a gente está trabalhando. Qual é o material dielétrico que está sendo trabalhado dentro do capacitor? Qual é a tensão que ele pode suportar? Número 6, e o campo elétrico? Como é possível calcular? Bom, o campo elétrico é a razão entre a tensão, que é o potencial elétrico que está sendo aplicado, e a distância das placas dentro do capacitor. Então, a gente faz esse cálculo e analisa qual é o campo elétrico que está inserido nesse capacitor. Número 7. Como é feita a polarização de cargas? A polarização de cargas é feita a partir de um potencial elétrico, né, quando se aplica uma fonte de energia, e aí a gente tem a movimentação das cargas. Então, os elétrons, eles tendem a ir para a placa que está carregada positivamente e ao contrário também. Nesse momento, a gente faz uma polarização das cargas e, com isso, o campo elétrico.
Número 8, que foi a pesquisa que eu pedi para que vocês pudessem fazer. Da mesma forma que fazemos associação de resistores, nós vimos nas semanas passadas, também é possível a gente associar os capacitores dentro do circuito. Aí eu pedi que vocês pesquisassem como é feita a associação em série e paralela e como é o funcionamento, né, da tensão em corrente. Então, eu peguei aqui para vocês 2 exemplos. O primeiro aqui, na parte esquerda, nós temos 2 resistores em série dentro de um circuito, em série aqui na fonte, e aqui embaixo nós temos 3 resistores em paralelo. Então, para os capacitores, eles funcionam da forma contrária ao resistor. Por exemplo, lembra que para a gente resolver resistor em série, a gente basta somar o valor da resistência dos dois? Então, aqui seria R1 mais R2. No capacitor, a gente faz essa fórmula para capacitores em paralelo. Então, quando os capacitores estiverem em paralelo, o que a gente vai fazer? Somar. Então, aqui nós temos 3 capacitores, a gente faria a soma deles em paralelo. E aí, semelhantemente, o resistor que está em paralelo, a gente faz aquele cálculo. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e por aí vai, não é? Aí, para o capacitor, essa regra funciona no capacitores em série. Os capacitores em série, a gente tem que fazer aquela fórmula lá. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre capacitor 1 mais 1 sobre capacitor 2 e por aí vai. Então, é só você lembrar que funciona da seguinte forma: resistores em série, capacitores em paralelo. Resistores em paralelo, capacitores em série. É assim que torna-se a associação, o método de resolver a associação de cada um deles dentro do circuito. Beleza? Bom, eu vou passar para vocês agora um formulário que vai ter questões onde vocês vão poder avaliar e já me enviar, vai direto para o meu e-mail, e onde eu vou avaliar como a avaliação 1, valendo 16 pontos. Essa avaliação ela deve ser feita de forma individual, tá bom? E aí eu vou passar o prazo que vocês podem estar resolvendo. Então, eu conto vocês na próxima aula. Até lá, fiquem com Deus. Um abraço.